sejam bem-vindos ao Futuro em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre inclusão. Para falar um pouquinho sobre isso, eu tô aqui com a Tata Puia, que ela é cadeirante, influencer e apresentadora de podcast, que usa a voz e suas redes para falar sobre inclusão, diversidade e as dificuldades que ainda fazem parte da rotina de uma pessoa com deficiência. Tata, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço por vocês terem me convidado. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Espero que vocês gostem. Vai ser ótimo o nosso papo. E para começar, eu queria saber um pouquinho sobre como você se tornou a Tata Puia que você se apresenta hoje nas redes sociais. Então, no começo, tudo começou assim. Na realidade, eu não ia como influencer. Eu quis mostrar o meu dia a dia, eu quis mostrar o que eu faço, o que a gente faz em casa, quando eu saio, eu quis mostrar o meu dia a dia. Como que era a sua vida? E quando eu ia nos shows, nos eventos, nas coisas. Mas não era uma coisa que ia ser influencer. Entendeu? E tanto que eu nem falava muito sobre inclusão, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema com relação em falar, ela é cadeirante, ela é deficiente, eu não tenho esse problema. As pessoas, hoje em dia, os deficientes tem muito aquele negócio, não pode chamar de deficiente, não pode chamar de cadeirante, não pode... Eu não tenho esse problema com isso. Então, eu falava tudo que eu fazia, eu falava onde eu ia, mostrava minhas coisas. Aí depois eu falei, vou começar como influencer, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, né? E tá seguindo aí. E quando foi que você percebeu, então, que a sua voz poderia influenciar e mudar a vida de outras pessoas? Quando na realidade eu percebi bem antes de começar o Instagram. Porque quando eu morava lá em São Paulo. E eu ia no clube. E eu não tenho. Se eu ia com biquíni e tudo, né? Eu ia de boa. E tinha um menino que ele tinha distrofia muscular. E a gente começou a conversar, tudo. E o menino começou a ficar meio meu amigo. Aí todo dia ele me falava, posso te perguntar uma coisa? Pode perguntar. E ele perguntava, como que você tem coragem de ir nos lugares de biquíni e fazer as coisas sem ter vergonha do que você tem? Eu falava, gente, se eu for ter vergonha do que eu tenho, eu não vou mais sair de casa. Sim. Então, eu vou com a cara, com a coragem. Eu vou. Eu faço tudo que eu quero. Tem coisas que não dá pra fazer, porque não tem acessibilidade aos lugares, mas a gente. Eu vou e tento fazer o máximo que dá. Mas não tenho vergonha de nada. Não tenho vergonha de falar da minha deficiência. Não tenho vergonha de falar da minha história. Já fiz 17 cirurgias. E não tenho vergonha de falar. Eu falo sobre tudo. Tudo que você quiser perguntar, quiser falar, a gente fala. Porque eu amo contar, entendeu? Eu amo contar minha história, eu amo contar as coisas que eu faço. Então, Então conta um pouquinho pra gente dessa história, Tata. bom, eu nasci com mielomeningocele e hidrocefalia. Quando eu nasci, antes de eu nascer, no ultrassom estava escrito: parabéns, mamãe e papai. Seu filho não tem nenhum tipo de formação congênita. Aí quando eu nasci, eles descobriram que eu tinha uma formação congênita. Que aí começou toda a coisa, né? Que vai para um hospital. Aí, no hospital que eu nasci, o médico fez errado. Na realidade, ele é pra fazer a coluna, que eu tinha é tipo um lipoma. Eu tinha uma gordurinha atrás da coluna, que era pra se colocar pra dentro. Sim. E ele deixou pra fora e fez primeiro a válvula. Foi um erro médico. Aí, não, eu já tinha isso, eu já tinha tudo, mas ele em vez de fazer Esse procedimento primeiro, ele fez primeiro a válvula. Aí o outro médico fez, vai pra CD, que lá eles vão te ajudar. Nisso minha mãe e meu pai foram pra CD,
o médico falou, vocês têm duas opções. Ou vocês fazem a cirurgia e ela tem 1% de chance de viver, Nossa. ou vocês não fazem a cirurgia e ela morre. O que vocês escolhem? Que decisão difícil, né? Mas aí fez a cirurgia. Aí fez a cirurgia certo, da coisa, deu certo. E tô aqui, já fiz 17. E cada vez que eu chego no hospital, Uma nova. Não, eu falo, cheguei no meu hotel 5 estrelas. Aí nossa, a última cirurgia, eu chorava pra ir embora. Juro, eu chorava pra ir embora. Uma segunda casa, né? Porque eu praticamente, desde que eu me conheço por gente, eu vivi no hospital. Cada vez era uma cirurgia. Então, tanto que na escola eu quase não aproveitei muita coisa. Eu quase não fui em passeio nenhum com eles. Eu vivi praticamente no ACD, no hospital, entendeu? Então, pra mim, aquele lugar era minha família, tudo, eu ficava lá. Mas eu adorava, assim, conversar com as enfermeiras. Eu ficava no postinho, sabe postinho de enfermagem? Uhum. Quando essa última cirurgia, eu fiquei no postinho de enfermagem. Eu saía do quarto e falava, vou ficar aqui com vocês. Ficava de manhã, de tarde e de noite. Eu passava o tempo inteiro. Era muito divertido. Eu ganhei até crachá. Já tava fazendo parte de lá. Ai, era muito gostoso. E Tatá, depois de tudo isso, quais são as suas maiores dificuldades como cadeirante, assim, no dia a dia? As dificuldades são muitas, vou ser muito sincera pra você. Porque a gente, que nem, outro dia a gente foi num sebo, que tem lá perto de casa. Não tinha acessibilidade, era 2 escadinhas. Não tinha como você entrar. Não tinha como eu entrar. Eu fiquei lá fora, a minha mãe foi lá dentro, foi vendo os livros e me mostrando. Ônibus a gente não tem. Não aqui em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba a gente tem. Mas, assim, ir de Indaiatuba pra São Paulo, eu já perdi vários eventos por conta de não ter o ônibus pra cadeirante. Eu perdi evento, perdi ACD, perdi vários médicos, porque eu não tenho ônibus para cadeirante. Então, é muito complicado a vida de um cadeirante, é muito complicado. A gente tá melhorando? Tá, mas precisa melhorar muito mais do que tá agora, entendeu? É uma coisa que tá progredindo, mas ainda precisa muito. E é uma pauta que é muito importante, tem que ser falada muitas vezes, porque a gente vê que são, assim, coisas que deveriam ser básicas, né? Todo mundo que quiser comprar uma passagem para São Paulo, só pega o ônibus e vai. Agora, você ter que abrir mão de diversas coisas por conta de uma condição e não ter essa acessibilidade, né? Eu perdi vários eventos. Meu amigo, às vezes, vai para São Paulo, eu falo para ele, não esquece de mim, porque ele sempre pega um vídeo de um artista para mim. Porque como eu não posso ir, ele sempre pega os vídeos dos artistas. Pra mim ter de recordação, pra mim guardar. Até tenho vários vídeos de artistas que me mandaram. Porque como eu não posso estar com eles, eu aproveito e peço, né? E, gente, a Tatá tá falando isso porque ela me contou aqui nos bastidores que ela tem uma paixão, que são os artistas, não é, Tatá? Nossa Senhora! Nem fala, gente. Eu sou apaixonada. Eu amo o mundo dos artistas. Eu amo SBT. Falar do SBT pra mim, então, nossa senhora, eu amo aquele lugar. Amo aquele lugar. Eu amo os artistas. Eu sou apaixonada. Eu tenho as minhas. É que nem eu falo pra todo mundo. Eu tenho meus favoritos, né, gente? Uhum. A gente sempre tem os favoritos, né? Mas eu sou apaixonada por todos os artistas. Não vou mentir pra vocês. Eu sou apaixonada por todos os artistas. Nossa senhora, cada vez que vem um artista pra cá, eu abro os olhos desse tamanho e falo, eu vou, porque eu amo demais. E você tava me contando que justamente por conta dessa dificuldade de viajar, você tem que se desdobrar aí pra conhecer alguns, você tem que aproveitar quando eles vêm pra cá. Mas assim, fiquei sabendo que você tem um podcast que tem um pouquinho a ver com isso. Conta pra gente. Então, eu tenho um podcast junto com meu amigo, Matheus Martoni. Na realidade,
eu falei pra ele. Porque ele já tinha um podcast no Instagram dele. Aí eu falei pra ele, Matheus, vamos montar um nós dois? Pra gente. Pra mim poder conversar com os artistas também? Aí ele Não falou, ficar só com vamos. uns vídeos, né? Você poder também trocar uma É, palavrinha. Aí ele falou, vamos. Aí nós montamos o Cara a Cara com a Estrela. E tanto que hoje a gente conversa, além dos artistas brasileiros, a gente consegue conversar com os mexicanos. Já fiz live com a Laura Zapata, já fiz live com. Nossa, foram vários. Que eu sou apaixonada. Nossa Senhora. O seu podcast, ele funciona como lives. Vocês abrem as são lives lives, e fazem os convites com os artistas. A gente manda o convite no Instagram, aí eles passam o zap, às vezes, pro meu amigo, que o meu amigo que manda. Que vai atrás. O meu amigo que vai atrás. Vou ser muito sincera pra vocês. Meu amigo que vai atrás, porque eu tenho um pouco de medo dos artistas me bloquearem ou os artistas Ai, me meu restringirem, entendeu? Que como eu sou apaixonada pelos artistas, Você não quer correr o risco. eu não quero correr o risco de ser bloqueada, nem de ser restringida. Então, eu deixo, ele vai atrás, aí ele passa os app e a gente conversa. A gente conversou já com a Rosita do Chaves. Olha. Já conversou com vários artistas. Aqui do brasileiro, ó. Ontem a gente tava conversando com a Adriana Farias, que faz a jurada do Canta Comigo. Vamos fazer com o Robson, do jurado do Canta Comigo. São muitos artistas que a gente já conversou. Depois eu posso até mostrar pra você. E o bom, né, que uma coisa que nasceu dessa dificuldade que você tem de ir pros lugares, tornou uma coisa que, na verdade, é mais acessível, né? Vocês conseguem ter acessibilidade à galera de outros países, a quem tá longe, quem às vezes não conseguiria vir, por exemplo, num programa presencial, mas consegue tirar um tempo ali e conversar com vocês. Pra você que ama, né, os artistas, não tem o que falar. Falamos também com a Magali Bife, que foi uma das entrevistas que eu chorei, mas eu chorei igual uma criança, gente. Eu chorei igual uma criança. A hora que ela entrou, eu já comecei a chorar. Porque, gente, eu já conheci a Magali no dia do Geração Chiquititas que eu fui. Mas a hora que eu vi ela na live, gente, foi muito emocionante. Porque ela tá ali conversando. Porque eu amo a Magali, eu amo a Magali. Então, tá com ela mais uma vez foi muito especial pra mim. E Tatá, o que sobre as deficiências que as pessoas ainda não entendem? Olha, muita coisa, porque as pessoas, às vezes, elas acham que é fácil. A gente ajuda a colocar, que nem no ônibus. Às vezes as pessoas falam, a gente ajuda a colocar no ônibus, não tem problema. Mas não é assim, gente. Eu já fui em vários lugares que os bombeiros ajudaram e acabou me machucando o braço. Porque eu sou muito pesada, gente. Eu não sou mais aquela criança levinha que pegava e coloca. Então, as pessoas não entendem que não é só pegar e pôr. É difícil. Então, a gente tem que ter... porque não pode ser um negócio improvisado também, né? Tinha que ter um direito garantido já ali, um certo conforto. A gente tinha que ter o elevador, que era muito mais fácil. Você ter o elevador, é só subir e eu entro sozinha. Mas não, eles querem ajudar. Eu até agradeço muito quem tenta ajudar. Só que é complicado, porque as pessoas não entendem que não é assim. Tem ajuda e pronto, entendeu? Também você precisa da sua independência, né? De você conseguir viver o seu dia a dia, viver normalmente com a sua independência. E outra, às vezes as crianças... criança é criança. Quando eu era criança, as crianças olha torto, sabe? Criança olha torto, criança... na escola, uma vez, até vou contar essa uma vez. Uma vez, eu sou bocuda. Sou bocuda, que hoje eu fico quieta, mas antigamente eu falava. Eu tava na aula de educação física e eu, com bola, a bola veio, eu faço assim. Não gosta? Não gosto. Eu sou totalmente patricinha. Aí, a bola veio, lá fui eu. A menina fez
Ô, sua aleijada, eu fiz na hora. Ô, sua gorda! Já é Mas foi na hora, é papum. Comigo, falou, vai tomar. Hoje eu não falo mais. Hoje eu não falo mais, porque hoje não pode. As pessoas... hoje, como eu falo pros meus amigos, hoje a gente tá na geração mimimi. A gente não pode falar mais nada. A pessoa cadeirante não pode chamar de cadeirante. Mas é uma coisa que, por exemplo, pra você não se incomoda. Pra mim, eu não me incomodo, gente. Porque a gente é o que é, entendeu? É o que eu falo. A gente, em vez os deficientes, em vez de lutar pelo que tem que lutar, que é um ônibus acessível, é uma van acessível, um lugar na frente do palco, que a gente... pra achar um lugar pra cadeirante, eles colocam o lugar de cadeirante lá atrás, a gente só vê pelo telão. E pra assistir pelo telão, eu assisto na minha casa. Sim, Em vez de eles lutarem por isso, eles ficam lutando por... Ai, não pode chamar disso, não pode chamar daquilo, não pode chamar de cadeirante. Você acredita que essa visibilidade tinha que estar voltada pra essas pautas? Exatamente isso. Tanto que, às vezes, eu tenho até medo de falar na internet. Por causa disso. Porque hoje a gente não pode falar mais nada. Então, eu tenho até medo de falar, às vezes, as coisas na internet. Porque eu não tenho esse problema de me chamar de cadeirante, entendeu? Então, eu fico meio assim, às vezes. Mas eu acho que é importante, que nem você contou até da história que você ia no clube, você trazer, quando você traz essas visões, você gera a identificação das pessoas, né? Então, assim, você é muito sorridente, você é muito espontânea, você fala sobre tudo, assim, com uma leveza incrível. E ali, pra quem viu você de biquíni, traz uma identificação e você conquista outras pessoas, né? Que nem vai ter a inauguração da Pepsi agora. Eu tô querendo ir, porque eu sempre ia sozinha na Pepsi. Na Pepsi. Sempre ia sozinha na Pepsi, no quintal. Eu vou sozinha. Até que um dia o cara fez assim, você tá sozinha? Eu fiz, tô sozinha. Aí eu falei, não acredito. Não acredito. Gente, eu não tenho ninguém pra ir. O meu único amigo que é de lá de Ribeirão. Eu ligo pro pessoal, quer ir? Não quer? Eu fui. Eu também fui. não vai deixar de ir, né, Eu não gente? vou deixar. Eu não vou ficar trancada em casa porque ninguém quer ir. Eu vou, curto. Aí, na hora de ir embora, eu ligo pra minha mãe e pro meu pai e eles vêm me buscar. Mas eu não fico presa por causa que ninguém quer ir. Uhum. Entendeu? Eu vou em todo lugar. Eu vou no shopping, vou no cinema, vou no teatro, vou na Pepsi, vou no quintal, que eu adoro quintal. A Pepsi eu vou ver se eu vou hoje, né? Porque tem que ver lá os negócios lá do ingresso, tudo. Aí eu vou lá, tudo, mas, nossa, eu adoro. E você tem que curtir mesmo, Não. sem... E eu queria saber, Tatá, você contou um pouquinho dessa situação que você teve na escola, você falou que até hoje em dia você não rebate tanto, mas eu queria saber como surge o preconceito, como que ele aparece, assim, nessas situações mais comuns, se você sente que você sofre muito preconceito ainda das pessoas. Foi o que eu falei, eu nunca sofri preconceito, por quê? Porque eu não sou uma pessoa que eu fico presa ao que os outros falam. Às vezes as crianças vêm e me perguntam, por que você tá andando de cadeira de roda? Aí eu falo, que eu nasci com um probleminha na coluna, aí eu explico pra elas, a minha coluna, a de vocês é fechada, a minha nasceu aberta. Aí eu vou explicando para as crianças. Hoje em dia, elas perguntam. Antigamente, elas só ficavam olhando, sabe? Olhava feio. Uhum. Antigamente, elas olhavam feio. Hoje, elas vêm e perguntam. Mas Porque isso. a criança Então, é curiosa, né? Ela só quer saber. Ela não tá perguntando na maldade, né? Ela tem a curiosidade mesmo. Mas eu nunca sofri preconceito porque eu sou uma pessoa que eu não tenho problema de falar. Entendeu? Eu não tenho esse problema, eu não vou falar porque eu não gosto de falar, eu não gosto de falar do meu problema. Não tenho problema nenhum em falar. Então você acha que, assim, pra você nada do que as pessoas te falam não te atinge porque você é muito segura de você e não tem... Como sair diz a falando. minha mãe, eu tenho... A minha autoestima é uma centopeia. Porque gente...
Nossa, eu sou uma pessoa que não tenho problema nenhum com a minha deficiência. E Tatá, o que que você acha, então, que mudou na sua vida quando você começou a falar sobre inclusão nas redes sociais, que você decidiu? Muita gente veio até me agradecer. Eu já tive vários relatos, assim, de amigos que vieram me agradecer por eu estar falando sobre essa acessibilidade, sobre a inclusão, porque as pessoas têm muita vergonha de, às vezes, falar sobre os problemas. E, eu não tenho esse problema. Então, as pessoas já vieram. Muita gente já veio me agradecer por eu estar falando, por eu estar expondo, por eu estar contando a minha vida. Contando a minha vida e mostrando que a gente pode tudo. A gente pode tudo sem. Claro, temos nossas limitações, não tô dizendo que não. Temos nossas limitações, mas não é porque temos nossas limitações que nós vamos viver presos dentro de casa. E Entendeu? tem muito isso, né? Das pessoas às vezes terem essa visão de É. que nem você contou do segurança, né? Tipo, ai, não É. acredito que você tá aqui, de que você tem que estar É. tem que estar em casa, ter essa limitação. E você mostra pra todo mundo que você pode tudo que você quiser. Posso tudo, gente. A gente pode tudo. É que as pessoas acham, ai, porque tem uma deficiência, não vai fazer isso, não vai fazer. Gente, eu vou tentar. Deu, não deu, a gente volta pra trás. Gente, pra vocês terem uma noção, eu já subi até Tirolesa? Não, aquela escalada na escola. O professor me colocou na corda, né? E como eu não consigo subir com as pernas, ele foi subindo com Com a a corda e com a você foi com a corda e eu mão. fui com a mão. Eu fui subindo com a mão e ele foi subindo com a corda. Eu se deixar, Conseguiu eu viver faço essas tudo. experiências. Faço tudo. Porque eu amo me divertir. Eu amo tá nesses lugares assim que tem eventos. Eu amo estar em evento. O meu sonho mesmo é poder ser aquela influencer de fazer as entrevistas que nem os influencers vão lá no camarim do artista fazer a entrevista, conversar com ele de perto, poder ter ser aquela influencer de verdade que tem os patrocinadores, que tem as coisas, que ganha as coisas, sabe? Ser aquela influencer de verdade, entendeu? É que ainda eu tenho muito poucos seguidores. Mas não, vai crescer, vai dar tudo certo, com certeza. Ainda a gente tá no caminho. Não vai Estamos crescer, caminhando sim, para crescer, mas vamos indo. E você falou um pouquinho que você tem dificuldades com os ônibus, né? Com a questão da acessibilidade. Contou também dos lugares. E eu queria saber o que você acha que precisa mudar, sim, numa sociedade para ela ser realmente inclusiva. Olha, sinceramente, assim, o que tem que mudar de verdade são a acessibilidade, porque muita coisa ainda a gente precisa de acessibilidade para poder usar. Como eu te falei, o ônibus, os shows, quando a gente vai em show, o camarim lá atrás. O camarim não, o negócio de deficiente. O trabalho. Ó. Eu já tive até uma vez eu fui fazer uma entrevista. Uhum. E cheguei na porta do lugar. Não vou falar o lugar porque. Sim. Mas cheguei na porta do lugar. O cara já tinha me conhecido numa feira de trabalho aqui na Max. Uhum. Aí, a gente chegou lá, ele falou: Oi, Tamara, tudo bem? Aí, ficamos conversando e tinha um monte de deficiente, não cadeirante, só eu cadeirante e o resto era tudo que andava, que tinha alguma Outros outra tipos de deficiência, deficiência. mas que andava. Aí, nós chegamos lá e fez: Oi, Tamara, tudo bem? Conversamos, tudo. E ele fez: você me desculpa, mas hoje não vai dar pra você entrar, porque nós estamos fazendo
uma reforma e não tem como a cadeira entrar. Não tem como a cadeira passar. Todo mundo entrou, Isso na todos os entrevista. deficientes entraram e eu fiquei pra trás. Nossa, eu chorava. Mas eu chorava mais de raiva, porque poxa, a gente foi lá, o cara me viu. Numa entrevista que no- era, né? no, Pra isso. na feira. O cara me viu na feira. Aí ele falou, vai lá que a gente precisa de um cadeirante. Fui até na psicóloga, fui Você na não conseguiu psicóloga. fazer a entrevista. Não, fui na psicóloga, fui que nem uma bonequinha de cera, toda arrumada. Aí, Preparada. chega lá, ele me para na porta que eu não vou poder entrar porque não tem como entrar por causa da A cadeira. reforma. O trabalho, outra coisa que precisa mudar muito é esse negócio de trabalho. Para pessoas cadeirantes. Que eu mesma, eu quero trabalhar, sabe? Sim. Eu quero, mas é muito duro você ter São poucas oportunidades, você acha? poucas oportunidades. E as oportunidades que tem que nem trabalhar todos os dias, entendeu? Sábado, domingo, segunda. Pra nós que somos deficientes é mais difícil, né? Sim. Mas você acha que, Porque- assim, tem poucos e os que tem, você acha que são umas condições muito precárias, muito... É muito precário, porque a gente precisa. Porque a gente tem outras necessidades também. Sim. Nós temos as necessidades diferentes de vocês, entendeu? Então, a gente precisa de trabalhar. A gente precisa de trabalhar, só que a gente precisa de trabalhar com Qualidade, né? Tipo, a gente quer um trabalho, mas não quer um trabalho que a gente não possa viver depois também, né? Sim. A gente precisa de oportunidade. A gente precisa, é o que minha mãe sempre fala. A gente precisa não de piedade. A gente precisa de oportunidade. Entendeu? O que a gente mais precisa é oportunidade, não piedade. Entendeu? Sim. E é muito importante isso que você tá falando, trazer essa visão de que é isso, né? São poucas oportunidades, as oportunidades que tem. Às vezes acontece uma situação que nem você falou, às vezes, assim, a empresa fala ali que tem uma oportunidade, quando você chegar lá, você não tem condições de trabalhar naquele lugar. Ou são, assim, condições de trabalho muito específicas. E né? outra, as pessoas são. As pessoas não têm paciência. Não tem, porque eu já trabalhei em um lugar aqui em Indaiatuba. E eu fui trabalhar, eu chegava lá, eu com matemática, sou meio ruinzinha, né? E era pra ver negócio de número, essas coisas, de preço, essas coisas. E a moça não tinha paciência de me ensinar. Ela olhava pra mim torto. Chegou o dia que eu cheguei chorando. Porque eu não conseguia. Ela é muito hostil. Eu não conseguia. Eu ficava nervosa, eu não conseguia. E ela não tinha paciência nenhuma. Aí eu acabei saindo. A moça acabou me tirando. O pessoal acabou me tirando, né? porque foi o que eu falei, sou muito ruim na matemática. Aí. E ela não tinha paciência de me ensinar. Então é difícil. As pessoas têm que ter um pouco de mais paciência com a gente também. O que falta é muita paciência, porque as pessoas não têm. Não tem. Mesmo na escola, eu escrevia, eu era de escrever bonitinho. Eu era obrigada a escrever correndo, rápido, porque a professora apagava a lousa e você que se virava. Entendeu? Então, as pessoas têm que começar a ter um pouco mais de paciência com a gente, porque o nosso ritmo é diferente do ritmo deles. Entendeu? Oportunidade de emprego, o ônibus, tudo isso, é tudo junto, entendeu? É muita coisa. E Tata, agora com as suas redes sociais, você tá querendo cada vez alcançar mais gente. Que futuro você gostaria de construir para as pessoas com deficiência? Olha, um futuro com mais acessibilidade, que a gente possa ir e vir em qualquer lugar que a gente queira, um futuro que a gente possa ter
empregos, mais empregos para nós, deficientes, que a gente tenha qualidade de vida, entendeu? Porque é o que eu falei, é muito difícil a gente ter a qualidade de vida sem o emprego, eles não dão. Que Não a dão. gente trata como básico, né? Um trabalho. Nos eventos, a gente tem que ter aquele. Que nem o Maio Musical, esse último Maio Musical, se não fosse o prefeito colocar o negócio de cadeirante lá na frente pra mim, porque eu que pedi. Se ele não colocasse lá pra nós, eu não ia nesse Maio Musical. Porque não tem. Porque o lugar de cadeirante era lá atrás. Mais uma vez, é uma oportunidade, né? A oportunidade de poder estar nos lugares, entendeu? Tudo isso. Acho que é todo mundo entender um pouquinho da certeza que você tem, que você pode Que tudo. a gente pode tudo. A gente pode tudo desde que a gente tenha a oportunidade. Desde que a gente tenha a qualidade de estar no lugar. Sim. Entendeu? Tá, eu adorei o nosso papo. Infelizmente, já chegamos ao final. Passou muito rapidinho. Passou muito rápido. Mas assim, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você. Ver essa alegria que você tem, essa leveza de fazer as coisas. Eu tenho certeza que você vai crescer muito. Eu torço por isso. E vai dar tudo certo. Então, eu queria deixar pra você um tempinho pra você falar com quem tá nos assistindo, pra acompanhar você nas redes sociais. A sua câmera é essa aqui, ó. pra te seguir nas redes sociais e acompanhar seu trabalho. Meus amores, bom, quem quiser me acompanhar, meu Instagram é tatapuia.oficial. Eu vou amar ter vocês comigo. Vou continuar falando de acessibilidade, como eu falo lá. Vou continuar sendo essa menina que vocês viram aqui. Sou desse jeito. Eu não sei ser de outro jeito. Eu sou desse jeito mesmo. E eu espero que vocês gostem do meu Instagram. E espero que vocês acompanhem. Tenho também... eu falo sobre vários artistas também, né? Como a gente conversou aqui. Então, quem quiser me acompanhar, vem comigo. É tatapuia.oficial. Gente, não deixe de seguir lá. E você que sempre acompanha nossos programas, continue por aqui. Por hoje foi isso. E até a próxima.